E agora, sem mais delongas, nós vamos passar para a palestra, tá, dessa tarde, que vai iniciar os estudos dessa tarde. E para isso eu convido o nosso companheiro, que é o Gilson Freire, médico, coordenador do Centro de Estudos das Obras de Pietro Baldi, lá em Belo Horizonte. E ele veio especialmente para proferir a palestra A Grande Síntese e a Grande Equação da Substância. Uma salva de palmas para o nosso irmão. Boa noite, amigos. Ó, estou totalmente desorientado, né? Boa tarde. Que o Senhor nos abençoe. Evocamos neste momento a presença divina em nossos íntimos, para que a luz da sabedoria que brilha sobre todo o cosmo e todos os seus habitantes ilumine-nos o entendimento, que nossas almas possam se entreabrir, como as pétalas de uma flor se abrem ao sol, para que sejamos fecundados com a sabedoria divina e assim compreendamos a essência da verdade. E compreendendo que a verdade nos liberte de nós mesmos. Imensamente feliz por estar aqui com vocês. Agradecido a Jesus. Como? A luz não é minha, né? Se eu pudesse apagar a luz, se eu tivesse, eu apagava, mas eu não tenho luz para apagar. Ficarei aqui nas minhas trevas. Estava dizendo da minha imensa alegria de estar aqui, rever amigos queridos, amigos de jornada que nos acompanham, nos suportam e nos sustentam. Então, agradecimento à mente pelo convite do nosso Cleiton, de estar aqui com vocês, na certeza de que o ganho é meu. Espero, então, poder oferecer a vocês um pequeno cafezinho, um cafezinho mineiro, que eu oferto com muito carinho a todos vocês, porque os manjares vocês já estiveram, continuarão tendo depois outros manjares. Agora vamos ao nosso cafezinho, depois do almoço. E nada como falar deste assunto. A equação da substância. Fico pensando que autoridade eu tenho para estar aqui diante de vocês, a abordar um tema tão essencial, tão importante, como se de fato eu o compreendesse. Mas não, nós estamos, como se diz, na peleja. Peleja para entender alguma coisa, esforçando-nos para enxergar o próprio nariz na nossa miopia espiritual. Mas como já temos um pouco de caminhada na frente de muitos, vamos trazer para vocês algumas conclusões a que a sabedoria divina nos permitiu colher ao longo da nossa caminhada, seguindo a trilha que nos deixou o nosso papai Ubaldi, com a licença da nossa querida Adelaide. Cadê a Adelaide? Adelaide. E que ela nos permita considerarmos-nos como filhos espirituais de Ubaldi, já que não somos filhos da carne. E lá em Minas nós aprendemos com o nosso amigo Giovanni a chamarmos carinhosamente o nosso Ubaldi de papai Ubaldi. Também não sou um professor, embora tenha, durante a minha caminhada terrena, me dedicado a ensinos
Mas vamos então nos esforçar para traduzir numa linguagem acessível para vocês o que o Ubaldi chamou de grande equação da substância. A viga mestra da esplêndida catedral de pensamentos erguida por Ubaldi. Essa viga sustenta toda a edificação da obra de Ubaldi. E nós nos extasiamos ao ver que já em 1931, quando Ubaldi começa a escrever a grande síntese, ele já tinha uma ideia completa, uma visão síntese de toda a sua obra, estampada nesta a que ele chamou grande equação da substância. Então vamos nos introduzir nesses conceitos fundamentais, porque certamente isto haverá de nos ajudar e muito a seguirmos Ubaldi em todas as maravilhosas páginas que ele delineia para nós em seus 24 livros. Muitos que não são da área das ciências exatas como nós, assustam-se ao folhear por primeira vez esta obra magistral, a grande síntese, se deparam com fórmulas matemáticas, com gráficos, e como já vi muitas e muitas vezes, muitos desistem, porque acreditam que ali estão ensinamentos de difícil acesso, só pertinente aos matemáticos, aos físicos, aos catedráticos. Mas não é bem assim. Ubaldi nos fala numa linguagem do homem do século XX, o homem intelectualizado, o homem da ciência. E ele precisava desta linguagem para, tocando o intelecto, poder, enfim, abrir as portas do coração, para que essa verdade estupenda possa penetrar em nós. Então, como agradeço ao papai Ubaldi por ter operado no meu próprio íntimo esse verdadeiro milagre, porque eu venho de escolas da racionalidade, da cerebração, de raciocínios exatos, numa paixão pela ciência, pela verdade científica, e nos sentimos atraídos por Ubaldi, exatamente pelo desafio que a obra representava, ao folheá-lo e ver esquemas, fórmulas, gráficos, os quais eu queria compreender. Portanto, não se assustem, por favor, ao folhearem a grande síntese. Ubaldi fala sobretudo ao coração e à alma, não ao intelecto frio da racionalidade científica moderna, mas aquilo é uma espécie de atrativo para muitos de nós. Se porventura sentirem alguma dificuldade, passem adiante, sigam a leitura, voltem mais tarde, porque assim haveremos de compreender. Eis então a fórmula sintética do universo. Eu costumo dizer que é muito mais uma fórmula filosófica do que matemática. É a fórmula filosófica do universo. Existe isso? Uma matemática filosófica ou uma filosofia matemática? Nosso padrinho aqui, Ferdinando, que é meu padrinho, é só meu padrinho, mas eu posso emprestá-lo para alguém se quiser, viu, padrinho? Da área exata, ele está confirmando comigo, é uma fórmula filosófica, porque é uma fórmula que se traduz em conceitos, não necessariamente em valores matemáticos. Muito bem. Está aqui. Ômega é igual a alfa, que é igual a beta, que é igual a gama. Está fácil, não está? Tem nada de complexo nisso, tem? Aparentemente não, é uma fórmula facilmente memorizável, grande equação da substância. Ômega é igual a alfa, que é igual a beta,
Beta que é igual a gama, são letras gregas, né? Alfa, beta, gama. Então vamos penetrar nessa formulação. Vamos começar estudando a composição do universo para entendermos este pensamento gigante que norteia a Catedral de Ubalde. Vamos compreender como está formada a nossa realidade, essa realidade que estamos imersos. O nosso universo é feito de substâncias estruturais que chamamos de matéria, que identificamos no nosso próprio corpo, nos objetos ao nosso redor, nos mundos rodopiantes pelo espaço afora, sóis, astros, galáxias, mundos. Nós identificamos perfeitamente na realidade em que vivemos uma estrutura que chamamos de matéria. É um elemento patente da nossa realidade. Mas no nosso universo, identificamos também a existência de um oceano de energias, um imenso mar de ondas, de irradiações, esvoando pelo espaço afora, preenchendo todo e qualquer vazio. O nosso universo é um imenso oceano de energias de diversos quilates, energia gravitacional, energias cinéticas a movimentar mundos, irradiações de fótons, energias eletromagnéticas, energias nucleares, enfim, diversos quilates de energias. Portanto, no nosso universo existe energia. Elas são evidentes. Os nossos celulares estão aí conectadíssimos em energias, em ondas hertzianas. Mas existe um outro elemento no nosso universo? Sim, o nosso universo é um conjunto de leis. Leis que regem toda a fenomenologia do cosmos. Temos a lei da gravitação universal, por exemplo, os corpos se atraem na razão direta de suas distâncias, na razão inversa de suas distâncias, na razão direta de suas massas. Então, estamos diante de uma estrutura conceitual, fazendo o universo funcionar em todas as suas instâncias, compondo assim um corpo de leis, que a ciência cuida de estudar e determinar as suas formulações matemáticas, sem que a ciência se detenha a responder. Mas por que a linguagem que faz funcionar o universo é uma linguagem matemática? Porque as leis se expressam em linguagens matemáticas. Já Galileu dizia, a natureza está escrita em matemática. Deus cria com contas, pesos e medidas. Bonitinho isso, não é? Deus faz contas. Deus é um matemático. Portanto, existe um corpo de leis no universo que não pode ser visto, mas pode ser sentido. Porque nós temos que obedecer a estas leis. Ai do cientista, como nos diz o Ubalde, que pretendesse enviar um satélite no espaço e não obedecesse às leis da gravitação, da balística, da cinética, estaria fadado ao fracasso. Ele precisa conhecer essas leis e obedecê-las. Então essas leis movem a intimidade da matéria, move o rodopio das galáxias, orienta toda a realidade fenomênica do cosmos. Podemos dizer então que há um espírito no universo, simbolizado pelo corpo de leis. E assim chegamos a determinar na realidade em que estamos 3 elementos muito bem constituídos: espírito, energia, matéria. E nós que somos filhos deste universo, possuímos em nós esta que é, adiantemos logo, a Santíssima Trindade.
esse composto fundamental está inserido em nós. Nós somos um ser consciencial, abstrato, absoluto, ilimitado, configurando o nosso ser, o nosso espírito. Somos também um nicho de energias e possuímos a nossa contraparte física. Portanto, somos também espírito, energia, matéria, muito bem caracterizado na doutrina espírita por espírito, perispírito, corpo físico. Então temos lá mundos, significando a matéria, a energia, o segundo elemento, e o terceiro, ou primeiro, numa ordem de importância, o espírito. Esses três elementos estão, então, consubstanciados numa unidade. O balde irá representar espírito por alfa, energia por beta, matéria por gama. Alfa, beta, gama. Está muito fácil, não está? As três leis, as três letras gregas que nós representamos ali nas três engrenagens intimamente consorciadas. Então, o nosso universo é isto. A ciência moderna, ao responder à questão de que é que está feito o universo, hoje nos propõe que 73% da composição do universo é feito por uma energia chamada energia negra. Vejam bem, 70%, 73%, 23% da composição do universo consiste numa matéria diáfana, invisível, imperceptível, chamada matéria escura. Aí nós já temos 96%. Sobra 4% do universo para compor mundos, estrelas, galáxias, enfim, os corpos do universo. Ainda assim, 3,5% do universo são partículas dispersas nos espaços siderais. Sobra 0,4% para compor a contraparte física pesada, digamos assim, do universo. Então, o universo é diáfano. A ciência nos dá o aval à imponderabilidade, porque o universo é uma estrutura imponderável. O que ele tem de matéria é exíguo. Imaginem vocês que nós somos assim também. 0,4% é o nosso corpinho. 99,6% é a nossa totalidade. E fica fácil imaginarmos que se destruirmos o 0,4%, destruímos o homem? Não, o 99,6% sobrevive. Estamos a um pequeno passo da imortalidade, pelos critérios da ciência. Então é aquela pizzazinha ali que vocês estão vendo no canto de cá, né? Os 73% e os 23% do universo. E falta naturalmente nessa composição o elemento lei, representando o espírito, a consciência cósmica. Então nós temos uma tabela de três elementos nitidamente identificáveis na nossa realidade, que eu não estou enxergando muito bem nessa projeção, não sei se vocês estão. Houve uma modificação da fonte da nossa composição original, por isso que é uma questão do computador aí, né? Estava escrito um pouco maior, mas enfim, os três elementos do universo estão distribuídos em três potências. Por exemplo, temos ali princípio, a trajetória e a estrutura. Tudo se faz, então, a partir de uma ideia, depois a movimentação da ideia, enfim, a concretização desta ideia. E isso, então, representa toda a composição do nosso universo. A ideia, o vir a ser, e o concreto, o realizado. Não vamos, então, ler essa trilogia para vocês, mas ela é facilmente identificável. Vamos só configurá-la no seu final ali, Espírito Santo, Pai, Filho, na representação da Santíssima Trindade, que, segundo o balde, há uma ligeira modificação, porque nós estamos acostumados a caracterizar como Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o verbo criador, a força movimentadora, o Filho é o resultado, o Espírito Santo, na verdade, por o balde, é colocado como princípio, a ideia. Então nós temos o Criador, o verbo, a criatura ou a criação,
E temos assim espírito, energia, matéria, compondo os 3 elementos do universo. Ora, o balde nos dá uma percepção fantástica da interação entre esses 3 elementos. Porque até então nós achávamos que espírito é uma coisa, energia outra, e matéria ainda uma outra. Nós separávamos esses 3 elementos como possuídos de naturezas distintas. E, resumidamente, nós colocávamos espírito de um lado e matéria de outro, dentro daquela visão de mundo que nós chamamos de dualismo cartesiano, em que o espírito se junta à matéria, mas, na verdade, a matéria seria de uma qualidade, de uma natureza completamente diferente do espírito. Mas com o balde nós temos uma percepção fantástica. Conta-nos o missionário que ele fazia uma caminhada num entardecer na praia de Falconara, no mar Adriático, na Itália, quando o céu se entreabriu aos seus olhos espirituais e ele viu a relação entre espírito, energia e matéria, como sendo uma coisa só, como sendo produtos de um único potencial de realização. E esse potencial de realização ele chamou de substância. Então, substância seria algo incompreensível para nós, que nós traduzimos como a essência, o pensamento divino, uma parcela, enfim, do pensamento divino. Não é uma definição muito clara, porque nós não podemos fracionar este pensamento, mas, enfim, o austro divino, o hálito de Deus, forma tudo o que existe na realidade, porque, inclusive, é o único que Deus tem para produzir e para criar. Portanto, esse pensamento divino, essa substância essencial, indefinível, incompreensível, é o substrato da realidade. E este é o conceito que temos de substância. Algo que não pode ser definido, mas que se não existisse, não existiria nada. Tudo existe porque existe substância. E essa substância fluidamente divina. Então vamos definir substância como um pacote da mente de Deus, que vai consubstanciar a realidade, formar tudo o que existe. Porque Deus constrói a partir dessa substância, que tem inclusive uma característica muito curiosa para nós. Ela é incriada. Meu filho, não há como compreender o que é incriado. Você entende, Damas? Não, também não vou tentar explicar para vocês o que é isso. Mas essa substância está fora do tempo, fora do espaço, não se subordina às nossas medidas. A melhor forma de caracterizá-la é com a linguagem da física moderna, é uma não localidade. Não se desenha no espaço, não se delineia no tempo, não tem formas. Então, se vire, meu amigo, para entender o que é a substância. Mas se você disser assim, não entendo o que é a substância, você compreendeu. Porque se você diz, eu sei o que é a substância, você não entendeu. Né? Ela é incompreensível. Ela não atende à nossa lógica. Então, se você não sabe o que é a substância, está muito bem dito. Continue sem saber, porque tardaremos muito a descobrir. Essa substância que se condensa para formar energia, que se condensa para gerar matéria. Que coisa fantástica, é uma coisa só. Existe um denominador comum que une espírito, energia e matéria. Esse denominador comum é o movimento. Movimente a substância, traçando-lhe uma trajetória, e você tem energia. Encerre essa trajetória em torno de um ponto e condense cada vez mais e você tem matéria. Não ficou bacaninha isto? Ficou. Alfa, espírito, beta, energia, gama, matéria, é produto de um mesmo elemento, a substância. Então nós vamos imaginar a substância como sendo a molécula de água. Ela existe em 3 estados comuns da natureza.
o estado vaporoso, o estado líquido, o estado sólido. A água no estado sólido é a nossa matéria. A água no estado fluídico é a energia. A água no estado vaporoso é o espírito. Então, o espírito é o estado vaporoso da substância. A água é o estado fluídico da substância, o estado líquido, maleável da substância. O gelo é o estado compacto da substância. Ficou claro assim? E tudo é água. Portanto, energia, espírito e matéria é uma coisa só. Este é o cerne do pensamento de Ubaldi, a que vamos chamar de monismo, né, meu querido Atílio? Que é a doutrina da unidade. Advém do radical grego mono, moná, que é único, né? Monismo, doutrina da unidade. Então isso dá uma unidade, isso dá uma coerência à nossa compreensão da realidade fenomênica. Isso acalma o nosso pensamento, porque não estamos diante de uma realidade esfacelada em manifestações fenomênicas incongruentes, não. Tudo advém de uma coisa só, isso é fantástico. Então temos ali a nuvenzinha, que é o espírito, a água, a energia, o gelo, a matéria. E tudo então está feito de um substrato comum. O substrato comum que é a substância. Na linguagem da nossa física moderna, é o QID. O QID, que nós poderíamos traduzir por quê. O quê é o que compõe tudo que existe. E é uma questão muito antiga no desenvolvimento do pensamento humano, nos remete para a antiga filosofia grega do encantamento iônico que buscava pela concepção unitária do universo, os pensadores daquela península chamada Península Iônica. E eles procuravam então compreender a essência de tudo em base a uma substância única. Não vamos nos deter por aí, porque a conversa é longa, mas o Ubaldi nos dá a resposta final desse encantamento iônico, dessa busca pela unidade que alimenta as nossas buscas e os nossos espíritos. Enfim, entendemos o que chamamos então de monismo substancial, que é a composição do universo em base a uma unidade. Vocês certamente, muitos de nós, como eu, viemos da escola espírita, e vamos ler lá no livro dos Espíritos que o universo é feito de espírito, matéria e Deus. E trabalhamos dentro das concepções espíritas uma visão dualista do universo, com alguns prejuízos nessa concepção de século XIX, porque o século XX está caminhando a passos largos para o monismo. Hoje a ciência quântica já está evoluindo para as concepções monistas, chamado monismo quântico, que está entendendo que energia e matéria é uma coisa só, e consciência também, que é de mesma natureza quântica da energia e da matéria. Então nós precisamos fazer evoluir o livro dos Espíritos e os conceitos fundamentais desta obra fantástica. Infelizmente eu não estou conseguindo ler, não sei, acho que vocês também não, né? Não. Mas a minha patroa é prova de que estava legível, né? Houve uma mudança da fonte. Houve uma mudança da fonte, infelizmente, nos nossos diapositivos. Mas estamos ali na questão 28 do Livro dos Espíritos, que nos informa que a natureza, a união entre matéria e espírito é desconhecida. Se tratam de um mesmo elemento, se são elementos diferentes, se são manifestações com propriedades semelhantes de uma mesma substância, está escrito assim: ignoramos. Portanto, a questão 28 do Livro dos Espíritos deixa em aberto a concepção dualista, porque, na verdade, Kardec afirma categoricamente a sua ignorância entre a relação entre espírito e matéria. É ignorado naquele então. Mas a obra de Chico, fantástica, né, na palavra de Emmanuel, no livro Emmanuel, capítulo
capítulo 23, nos informa com exatidão que matéria e espírito é uma coisa só. São dois estados alotrópicos, sendo a matéria o estado alotrópico positivo, negativo, o espírito o estado alotrópico positivo de uma mesma substância, configurando-se assim o monismo substancial do universo, é o que está dito ali. Portanto, com Chico nós temos uma evolução para o monismo. Mas o balde vai mais longe ainda. Além de configurar para nós a intermediação entre espírito, energia e matéria, dizendo que é uma coisa só, em estados diferentes de apresentação ou de condensação, o balde ainda terá uma visão fantástica de que há um ciclo entre essas três manifestações da substância, que essas três manifestações da substância participam de um movimento em que espírito se condensa em energia, energia se condensa em matéria, mas depois temos o ciclo complementar. A matéria desconcentra-se em energia, energia restitui o espírito e o ciclo se fecha. Portanto, a substância se recicla de permeio a toda a criação. Há um grande ciclo desse universo, chamado respiro do universo, ou respiro de Deus, em que a substância ela é exaurida de Deus, na expiração de Deus, e depois Deus inspira sua substância de volta, configurando assim os dois movimentos prototípicos do universo, um movimento de ida e um movimento de volta. E agora as coisas vão ficando mais bonitas. No nosso delineamento da realidade. Que bacana isso, quer dizer que há uma pulsação neste nosso universo. E nessa pulsação nós vamos identificar então a participação de duas forças fundamentais. Uma força de condensação de substância e uma força de descondensação da substância. Então o balde desenha para nós agora essa substância num desenho cíclico. Porque quem não recicla se estrumbica, não é isso? Né? Tudo no universo é cíclico. As estrelas são cíclicas, elas nascem, desenvolvem, morrem. As galáxias, os mundos, os nossos corpos, enfim, tudo está subordinado a essa ciclagem. E só a burrice do homem que não faz isso, gerando transtornos para a natureza. Então, o universo tem uma reciclagem permanente da sua composição íntima e das manifestações dessa composição. Identificamos, então, dois movimentos fundamentais. O movimento de condensação da substância e descondensação da substância. Portanto, o universo é um grande coração, com as suas sístoles e suas diástoles. Sabe o que é isso, né? A sístole é o coração se contraindo, diástase e ele se relaxando. É o coração divino, né? Bombeando permanentemente nessa pulsação movida pelo amor, o sustento de toda a realidade fenomênica. De tal forma, então, que nós poderíamos caracterizar alfa espírito como uma potência transcendente, pertinente ao absoluto, que nós não podemos caracterizar ou desenhar de qualquer forma que seja, mas uma potência imanente e transcendente que nos compõe. Essa potência se movimenta numa oscilação, gerando energia, se condensa, formando a matéria. Temos o primeiro ciclo, a primeira fase, que vai se completar com a segunda, em que a matéria vai devolver a energia beta e vai restituir alfa. Este é o esquema fundamental que vai nutrir toda a obra de Ubaldi. É fantástico isso. Isso acalma o nosso psiquismo. Aqui temos a fórmula fundamental do universo, a fórmula filosófica do universo. É assim
que a nossa realidade nasceu de uma grande condensação. E agora estamos assistindo o predomínio de uma grande expansão. Basta irmos à cosmologia moderna. O que a cosmologia moderna nos faz? O universo nasceu de uma precipitação de forças que partiram de uma estabilidade, o mar quântico das origens, numa simetria perfeita. Houve uma quebra de equilíbrio entre essas forças fundamentais. Essas forças se condensaram, se precipitaram num ponto, num movimento que se caracteriza como Big Crush, uma grande concentração, embatumou-se num ponto de dimensão nula e densidade infinita, o átomo primordial. E o que aconteceu depois? Bum! Né? Essa condensação estupenda de forças explodiu para gerar o nosso universo, para gestar o tempo e o próprio espaço, e tudo que o universo contém. E nós estamos agora em meio a esta explosão. Teoria do Big Bang é exatamente o que está estampado aí. O balde a delineou, antes que nós pudéssemos compreendê-la. No primeiro momento temos o Big Crush, no segundo o Big Bang. Pronto. Quando vamos reencarnar, nós nos condensamos num ponto. Nós nos precipitamos no óvulo fecundado, no seio uterino de nossas mamães, nós nos tornamos um átomo primordial, um ponto de condensação que vai explodir. Geraremos um feto que cresce de uma forma fantástica. Dizem que nada cresce tanto quanto um feto, que em 9 meses compõe um ser completo, com 330 trilhões de células a partir de uma única. É um Big Bang. Estamos repetindo esses dois movimentos e vamos nos expandir ao longo da vida, crescendo nos movimentos anabólicos, até um ponto em que haverá uma reverberação dessas forças, porque essas forças agora vão formar um contínuo que se reverbera sobre si mesmo, e nós vamos então refletir sempre na nossa intimidade, como na intimidade de todo fenômeno, uma contração, uma expansão, uma contração, nova expansão, nova contração, nova expansão, nova contração, uma reverberação deste ciclo. Está claro isto? Depois da metade da vida em diante, nós vamos concentrar de novo, vamos embatumar de novo, vamos murchar, vamos contrair, vamos enrugar, não é assim? As coisas vão despencar, vamos de novo à contração para expandirmos no mundo espiritual, numa nova realidade, nova expansão, novo Big Bang, para contrair depois de novo, nova reencarnação, copiando o ciclo da substância, que se reverbera como um eco em toda a realidade do nosso universo. E vamos sempre repetir, contração, expansão, contração, expansão, contração, expansão, configurando assim a dança do universo. Porque as galáxias são feitas assim, as estrelas são feitas assim, o átomo é feito assim, forças contrativas, forças nucleares, de contração da matéria, e forças expansivas, de liberação daquilo que foi contraído, de forma que essa é uma fórmula fundamental, uma fórmula fantástica, porque nós vamos poder enxergar toda a realidade do universo estampada aqui. Realidade biológica, realidade espiritual, todas as realidades possíveis estão encaixadas nesse esquema fundamental. Alfa, beta, gama, gama, beta, alfa. Está fácil, não está? Acredito eu que não esteja difícil. E quando a gente entende as coisas, a gente costuma ficar feliz. Demócrito era assim, chamado filósofo sorridente, e perguntaram a ele por que ele sorria. Porque eu estou entendendo as coisas. Pelo menos estamos pensando que estamos entendendo. Então o balde configura para nós 3 expressões matemáticas da equação das substâncias. A gente olha isso na grande ciência e fala assim, nossa mãe, vou saltar essa página. Que coisa complicada, o que será isso, né? A fórmula estática, ômega, que é a substância, é sempre igual a alfa, sempre igual a beta, sempre igual a gama.
Esses três elementos são sempre idênticos em sua natureza, diferentes nas formas exteriores de manifestação. Fórmula estática. A fórmula dinâmica, em que a substância vai para beta, vai para gama, alfa, beta e gama e retorna para a substância. Ela vem do estado puro, retorna ao estado puro, depois de passar por um momento de transformismo. É a fórmula dinâmica. É a fórmula estática, representada por um triângulo que representa a unificação das três substâncias numa identidade única com gama, a substância. Então, alfa, beta e gama são sempre iguais à substância, fórmula unitária. Apenas isto. Não precisamos nos assustar com as expressões dessa grande equação da substância. É muito simples. Então, aqui temos o esquema fundamental. É tão extraordinário esse esquema porque ele resume em si a dualidade e a trindade do universo e consubstancia a unidade do universo. Olha que interessante, essa forma nos remete à unidade do universo, monismo, nos remete à dualidade do universo e à trindade existente no universo. A unidade porque isso é uma coisa só, inseparável. Essas três manifestações da substância são inseparáveis. O universo é um todo coeso, inseparável da divindade. Estamos imersos no oceano divino. Estamos dentro do oceano divino, de forma inseparável. Somos feitos de substância divina. Temos identidade perfeita com o nosso Criador. Porque, como já nos dizia há muito tempo, nosso querido Ariston, Deus só pode criar Deusinho. Como peixe cria peixinho e passarinho cria passarinhos. Né? Pássaros criam passarinhos. Então, nós fomos criados dentro desta unidade. Então, essa é uma fórmula unitária, que admite uma identidade de todos os seus aspectos. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos nesta configuração duas metades. Uma metade de forças contrativas, uma metade de forças expansivas. Podemos dizer uma metade de construção, uma metade de destruição. Uma metade de evolução, uma metade de involução. Podemos chamar uma de positiva, outra de negativa. Podemos chamar uma de yin, outra de yang. E vamos enxergar a dualidade do universo, porque o nosso universo é dual também. Enxergamos as energias, evidentemente, desenhadas em energias positivas e negativas. E vamos ver no universo o dia e a noite, a vida e a morte, o macho e a fêmea, no reino biológico e etc. E enxergamos também a trindade de espírito, energia e matéria. E é outra estampa fantástica que nos dá esse esquema, né? Porque vamos enxergar nele a unidade, a dualidade, a trindade. Então, este esquema está feito por forças de expansão. E agora entendemos que as forças de expansão são contra-reação à força de contração. Porque a expansão é antecedida pela contração. Primeiro houve a contração, depois a expansão. E a expansão é uma reação da contração. Então nós agora entendemos de uma forma brilhante que a evolução nada mais é do que uma espécie de mola que foi contraída, e depois você solta e essa mola quer voltar à sua condição original. Ela quer crescer, ela quer expandir. Por isso nós somos substâncias contraídas e essa substância almeja, sobretudo, retornar ao seu estado de expansão original. Por isso somos seres inflados por uma febre de ascensão permanente e todo o nosso universo palpita desta febre de ascensão. E por isso é tão emergente no universo evoluirmos. É a grande palavra de ordem, não é esta? Ai de nós se não obedecermos a esta palavra de ordem emergente, urgente na nossa intimidade, que grita sem poder calar-se, expandir, crescer, evoluir, adquirir valores,
valores que já são nossos, mas que não os podemos expressar em nós ainda, reavermos a nossa plenitude original. Então nós existimos como uma sementinha que foi contraída a partir de uma grande árvore, e ela tem um sonho que não a deixa. Ela quer voltar a ser a árvore grandiosa que era antes. Por isso ela contém em si tanta força de expansão, capaz de romper a dureza do solo, furar rochas, porque ela quer brotar, crescer, respirar na atmosfera e iluminar-se com a luz divina. E nós somos esses seres contraídos, semeados no solo infecundo da matéria bruta, onde queremos crescer, ir às alturas, dentro da simbologia da semente de mostarda que Jesus nos contou. Então essas duas forças se contrapõem e se equilibram. Num primeiro momento houve naturalmente uma preponderância das forças contrativas, agora uma preponderância das forças expansivas, porque senão não iríamos crescer. Por isso o Balde sempre nos diz que sempre nós vamos alternar 3 passos para frente, 2 passos para trás, 3 passos para cima, 2 passos para baixo. Haverá sempre um ganho de 1, que representa para nós a nossa permanente expansão. Então há um ganho permanente nesse nosso universo, que está nos levando então à contração permanente. Quanto tempo falta? 15. Vamos correr? Vamos correr. Então nós temos aqui 2 momentos na criação. Primeiro, a criação propriamente dito. Espírito, energia, matéria é a primeira fase de gênese do universo, criação do universo físico. Aí nós vamos encontrar então o Gênesis mosaico, que fala da criação da nossa realidade, do universo físico. E na fase seguinte, nós temos o movimento de evolução. Então agora nós combinamos perfeitamente as doutrinas criacionistas com as doutrinas evolucionistas. Elas falam de uma mesma realidade. Uma fala de antes da evolução e a outra fala depois da criação do universo, quando predomina a evolução. O Balde nos escreveu um livro para falar-nos da trajetória fenomênica de gama a alfa, da matéria ao espírito, a grande jornada do espírito, do seio infecundo do átomo, às radiosas luminescências do espírito. 20 anos depois, o Balde vai nos escrever um livro para detalhar-nos o primeiro movimento, que é o movimento do espírito à matéria. O movimento contraposto que equilibra o círculo. Portanto, nós podemos configurar perfeitamente esses 2 momentos, já delineados na equação da substância. Daí a nossa recomendação de que leamos a grande síntese junto com Deus e o universo, facilitando-nos assim a compreensão das 2 obras. Eu chego até mesmo a dizer para vocês, leiam Deus e o universo primeiro, depois a grande síntese, ao contrário de muitos estudiosos. Porque eu acho que o Deus do universo dá uma orientação para entendermos melhor a grande síntese. Nós identificamos perfeitamente o movimento do átomo ao anjo. Questão 540 do Livro dos Espíritos. O anjo começou por ser átomo. E aceitamos a presença desse movimento na vida. Mas como entender que Deus tenha criado um anjo e vestido-o de pedras, deu-lhe a morte da consciência e o escondeu na escuridão dos abismos infecundos da matéria para que ele desenvolvesse? Não podemos conceber um pai dessa forma, um pai que veste o seu filho de pedras e depois diz para ele, se vira meu filho, sai daí, como você puder, eu te dou o tempo, né? Para que você, nessa sofreguidão, consiga libertar-se desta veste de pedra.
Algo aconteceu para que nos vestíssemos de pedra, perdêssemos a consciência, imersos no redemoinho atômico, porque começamos sendo átomos. É preciso ler o universo para compreender isso, Deus e o universo para compreender isso. Então, com o balde, nós identificamos perfeitamente o movimento justaposto e contrário. Houve o movimento do anjo ao átomo, que completa o movimento do átomo ao anjo. Não há outra forma de concebermos. Você pode entender que Deus quis assim e remeter essas questões todas ao divino. É da pertinência de cada um, mas o balde vai nos explicar que isso é fruto de um motim, de uma revolta, de uma fuga do plano divino. Portanto, o primeiro movimento, o verde, é a queda do espírito. O vermelho é a queda do espírito. O verde é o retorno à casa do Pai, que é o movimento que nos caracteriza agora. Portanto, nós estamos indo da terra ao céu, porque caímos do céu à terra. E por isso Jesus nos disse, né, ninguém sobe aos céus sem que de lá tenha vindo. Está claro. Vi Satanás cair do céu como um raio, como energia de condensação. Enfim, esse esquema se esclarece para nós. Terra é o nosso universo relativo, é o AS, o antissistema de Ubaldi, e o absoluto, o céu, o reino de Deus, o trono divino, o sistema de Ubaldi. Portanto, já estão inseridos aí nessa configuração de Ubaldi os conceitos de Deus e universo. A queda já estava lá na grande síntese, nós é que não conseguimos ver, mas já estava lá. E nós aceitamos como se fala de queda e não nos remete nenhuma responsabilidade. Deus te pôs lá na matéria. O anjo insistou-se no átomo e pronto, nós aceitamos. Mas se começa a falar que o anjo é que quis e que você é esse anjo que fez essa escolha, aí as coisas ficam diferentes para o seu lado. Começa a arranhar o nosso brio pessoal, porque você começa a se caracterizar como um espírito falido e você diz, isso não sou eu. Eu não sou o filho pródigo que saí da casa do pai, os outros são, eu não. Bem, é uma outra história. Enfim, nós vamos enxergar a realidade dessa fórmula em todos os fenômenos ao nosso derredor. O universo cíclico em todas as suas instâncias. Os ciclos da natureza ali representando o ciclo das águas, mas temos o ciclo do carbono, temos o ciclo do nitrogênio, né, Chatilho? E diversos ciclos que vão formar toda a natureza. Temos os ciclos das estações, em que a vida se contrai no outono e no inverno, e depois se expande novamente na florescência da primavera e do verão. Enxergamos também os ciclos. E aqui o grande ciclo, ali o ciclo de morte e vida das estrelas, que se faz de contração e expansão, e do outro lado ali, as duas forças do universo, não está possível ler, né? Mas de um lado temos uma corda que puxa na expansão do universo, e outra corda que puxa para outro lado, contraindo o universo, onde a matéria negra e a energia negra se... Como enxergar o movimento alfa, beta, gama? Como que um arquiteto cria? Primeiro ele vai conceber a casa no plano das ideias, a casa em espírito. Depois ele vai movimentar essa ideia nas movimentações financeiras, no canteiro de obra, que é energia, né, Ferdinando? Energia, vai consumir energia elétrica, movimentação intensa, fase beta. Depois a casa pronta, a casa concreta, a casa tocável, habitável, a fase gama. Então nós sempre criamos nessa sequência, alfa, beta, gama. A ideia se movimenta, a ideia se concretiza. Não há outra maneira de criarmos. Esta é a ordem natural com que criamos, porque é a ordem com que Deus cria. É a ordem com que o universo cria todos os seus filhos e seus fenômenos. Primeiro a concepção da ideia, a ideia em movimento, o verbo criador, enfim, o produto da ideia. Assim criamos e assim caracterizamos muito bem essas três fases. Como que podemos enxergar a fase beta, gama, gama, beta? E a física quântica hoje tira isso de letra. A física quântica nos ensina verdadeiramente que a matéria é energia condensada,
que a energia se condensa para formar matéria e a energia pode ser descondensada da matéria para restituir a energia. Temos ali numa fórmula famosa, você junta um fóton mais um próton e você tem um elétron, um pósitron e um próton. O fóton é energia pura, sem massa, ele dá origem a 3 partículas de massa. E se você juntar 3 partículas de massa, um pósitron, um próton e um elétron, você vai gerar um próton e energia. Então essa é uma fórmula famosa da física quântica que mostra a conversão de energia para matéria e de matéria para energia. E na fórmula de Einstein, energia é massa vezes velocidade da luz ao quadrado, e na fórmula de Planck, Max Planck, a matéria, a massa, é a constante de Planck vezes a frequência. Está claro? Então, o que há na matéria? Nada além de velocidade, além de movimento. É de? Sim, vezes frequência. Sim, massa e energia. Ah, sim, é como energia também, desculpem. Mas, de qualquer forma, ela configura a natureza da energia. Ah, tá bem. Vamos corrigir isso futuramente. Obrigado, né? Então, aqui nós compreendemos a natureza da matéria. A matéria é energia pura condensada. A matéria, como diz a grande síntese, é feita de velocidade. E depois vem o Capra nos dizer, né, que a matéria é uma dança onde não existem dançarinos. Existe a dança. Se os dançarinos pararem de dançar, não tem ninguém dançando. Essa é a estranha realidade da matéria. E ali também não consigo ler, infelizmente, a menor das partículas atômicas não é nunca um corpo, no sentido que possais imaginar, mas é o quê? É um vórtice de energia imaterial. Exatamente. Agora, o movimento que compõe a grande equação da substância que nos embaralha muito. Onde que nós vamos enxergar a transição beta-alfa? Energia, espírito. Vocês conseguem imaginar onde é que nós observamos esse movimento? Transformação de energia em espírito? E é tão fácil. Se tivesse uma criança aqui, ela estaria correndo para todos os lados. Não é verdade? Ela é um poço de energias biológicas. Ativa, hiperativa, dinâmica. A gente não dá conta de acompanhar, né? É verdade? E ela vai envelhecer, vai amadurecer, vai chegar à velhice, vai ficar acalmada, apaziguada, cheia de sabedoria, de experiência acumulada no trânsito da vida. O que aconteceu? Energia biológica se transformou em consciência. A vida é um maravilhoso laboratório de produção de consciência. Ao experimentarmos a vida e sermos por ela experimentados, nós estamos edificando em nós consciência. Não propriamente construindo, mas desdobrando o que temos de espírito em nós. Então, esta é a grande maravilha da natureza, que tem um objetivo essencial: produzir consciência. É o telefinalismo do universo. Um refrão conhecido por todos, né? O universo conspira para produzir espírito. E nós sofremos, nós somos macerados pelas experiências da vida, nós choramos e amargamos-nos, sorrimos e felicitamos-nos, tudo para que a nossa consciência seja despertada em nós. É o grande objetivo da vida. Por isto, esta é a flor mais preciosa produzida na Terra. O que a evolução biológica na Terra produziu de maior valor? A consciência que temos em nós. Este é o maior valor da vida. É o maior valor do universo. Então, toda a conjuntura do universo trabalha para produzir
consciência, produzir espírito. E por isso vocês estão sentados aqui hoje, estão produzindo essa elaboração, essa alquimia fantástica, estão transformando energias biológicas em conhecimento, em consciência, dilatando a compreensão, favorecendo no interrelacionamento entre nós a dilatação dos nossos laços afetivos, das nossas interrelações, que promovem então a dilatação do nosso ser. Isso é fantástico. Fantástico, todo dia acordamos nesse universo ganhando um pouquinho mais de consciência. E ai de nós se não fizermos isto, o tédio irá invadir os nossos corações. Por isso vocês estão aqui hoje, estão produzindo a partir das energias bioquímicas auferidas à alimentação, estão produzindo espírito. Parece lento, parece vagaroso o processo, mas ele é intensíssimo na vida. O que temos hoje de consciência é muito mais do que tínhamos um século atrás, 3, 4, 5 séculos, 10 séculos para trás. É evidente o nosso ganho em termos de consciência por esta elaboração, em que a matéria morre, a matéria enruga, a matéria decai, a matéria contrai, mas o espírito se dilata. Esta é a grande maravilha do envelhecimento, que deveria nos alegrar sobremodo. Mas a gente acorda, vê uma ruguinha nova, ai meu Deus, os cabelos brancos, oh Jesus. Aceitemos com naturalidade este fenômeno, porque à medida que nós consumimos a matéria que nos compõe, todo o potencial de juventude que trazíamos em nós está se convertendo em espírito, na juventude espiritual que nos caracteriza. Por isso, o mais jovem, o mais rico de todos, aqui é o nosso Ferdinando. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Vamos ficar velhinho, carcomido pelos anos. Né? Caquético, né? Sem memória e raciocínio, mas com a nossa consciência dilatada. Essa é a maravilha da vida. Estamos acabando, tá? Vamos saltar isso aí, porque o nosso tempo já acabou, né? Já está encerrado. Vamos saltar essa. Vamos saltar também esta outra lâmina e vamos terminar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir ler. Peço perdão a vocês pelo que aconteceu aí. É a ação do AES, né? O AES não é fácil não, né? O AES trabalha contra os nossos propósitos. Alguém consegue ler para nós isso aí? Bem, encerrando a nossa fala, esta fórmula é tão fantástica que a grande síntese, a sua voz da grande síntese nos fala que ela será suficiente para gerar na Terra uma nova civilização. Veja que interessante. Porque essa fórmula nos fala da queda do espírito, da queda dos anjos, da expulsão do paraíso, nos fala da essência do Evangelho de Jesus. Por que Cristo, através do seu sacrifício e a sua dor, veio resgatar o que estava perdido? Essa fórmula nos traz, então, a essência do Evangelho, o Evangelho como o edifício da redenção humana. Está estampado nesta fórmula. Ela nos aproxima da concepção correta de Deus. Então, ela é forte o bastante para sustentar aqui na Terra a nova civilização do Espírito. Então, nós temos absoluta certeza de que o florescer da nova civilização do Espírito passa pelas concepções monistas e a destituição do dualismo religioso. E vamos, então, nos consubstanciar no monismo boldiano, na sua universalidade, na sua imparcialidade, e vamos reunir nessa forma tão simples, extremamente bela, todas as filosofias, todas as concepções humanas, estarão todas reunidas nesta fórmula. O Oriente e o Ocidente, todas as filosofias e todos os filósofos, você pode enquadrá-lo todos nessa concepção aparentemente tão simples e tão bela. E estamos agora convencidos de que o pensamento de Deus é simples, porque é belo.
E o belo está na simplicidade. A simplicidade é tal que nós podemos compreendê-la. É isso, meus amigos. Estamos evoluindo no caminho de volta para casa. Que possamos entrelaçar os nossos esforços, unir os nossos corações, para que possamos voltar todos à realidade maior da vida. Paz e alegria para todos nós. Oi. Nós agradecemos ao nosso irmão, Gilson Freire, e aí a nossa trabalhadora Laura vai entregar a nossa singela lembrança aí.